Olá, amados irmãos, nossa família. É uma alegria primeiro voltar a falar com vocês aqui por meio desse vídeo, dando sequência ao estudo, as mensagens aqui em 1 Pedro. Mas a gente quer ressaltar, já que estamos no final de ano, a nossa gratidão à igreja de Canoas e aos irmãos que têm sido tão generosos, amorosos conosco aqui no trabalho, na obra, e investido aqui nessa obra. Nós somos realmente gratos a vocês e temos orado, temos orado por vocês, nossos amados irmãos, nossa família em Canoas. Nós sentimos muita saudade de vocês. Quando vemos algumas fotos, vídeos, é difícil segurar as lágrimas. A gente se sente parte ainda, da família em Canoas, e a saudade é muito grande. Mas seguimos a obra, Graças a Deus o Senhor tem sido bondoso conosco aqui, tem abençoado o trabalho, e mesmo essa pandemia continuando, mas Deus tem trazido pessoas novas até na nossa igreja, os nossos encontros, e a gente tem visto Deus abençoando aqui o trabalho, tocando em corações, pessoas entendendo a palavra, entendendo o Evangelho, e isso nos dá uma alegria muito grande, E com certeza vocês são parte disso. Primeiro por nos terem enviado para cá e por estarem conosco nessa obra aqui. Então, nós podemos nos alegrar e regozijar juntos no Senhor pelo que Ele tem feito aqui nessa região, aqui no sul da Albânia. Irmãos, eu já falei, eu acho que em 2 ou 3 vídeos sobre 1 Pedro, e hoje, então, eu gostaria de concluir o primeiro capítulo. Nós paramos no versículo 21 do primeiro capítulo, eu estou com a minha Bíblia aqui, e então eu gostaria que nós fizéssemos a leitura aqui dos últimos versículos do capítulo 1, Eu não vou lembrar assim sobre o que nós vimos, senão o vídeo fica muito longo, mas os versículos anteriores aqui ao 22, nós vimos que os salvos devem viver em santidade, nós vimos que os salvos devem viver em reverência ao Deus que é santo, puro, trino, e nós também agora veremos que os salvos devem viver em amor. E esse é o contexto aqui que o apóstolo Pedro conclui essa primeira epístola dele, esse primeiro capítulo aqui da epístola dele. Então diz assim, versículo 22, capítulo 1, 1 Pedro. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração, uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Então, aqui já continuando, o apóstolo Pedro aqui, lembrando que ele está falando para um grupo de pessoas que estavam vivendo como peregrinos por 2 razões. Porque eles tinham fugido de uma perseguição, principalmente ali em Jerusalém e arredores. Então eles estavam dispersos em 5 regiões, onde hoje é a Turquia, antigamente a Ásia Menor. Ele cita ali o Ponto, a Bitínia, ele cita a Capadócia. Então eles estavam dispersos naquela região ali, que é um lugar meio desértico. E Pedro então está escrevendo para esses irmãos, fortalecendo eles, lembrando eles de que eles foram comprados por tão grande preço. Ele vai dizer aqui no capítulo 2 depois, e que vale a pena seguir nessa peregrinação, seguir com Cristo até o final. Ele vai colocar tudo isso aqui
na sequência, mas então Pedro está escrevendo para esse grupo de pessoas. E as pessoas também que lá nessas regiões já tinham conhecido a Cristo também. Então, essa é o pano de fundo, a realidade ali que o apóstolo Pedro está falando. Aí ele começa dizendo, tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade. Né? Ele está falando de purificar com a verdade. Ele diz, vocês já têm sido purificados pela obediência à verdade. Né? A verdade, a palavra do Senhor. Então a palavra de Deus já vem fazendo esse processo de purificação na vida daqueles ouvintes lá, daqueles leitores que estariam acompanhando essa epístola aqui. Ele diz, a palavra de Deus ela está purificando a vocês. Né? E nós percebemos que nós também precisamos sermos purificados. Essa purificação vem de conhecer a Deus, de conhecer a vontade de Deus. Isso somente podemos ter acesso através da palavra do Senhor. Por isso que é tão importante, né? E a gente fala tanto da importância do conhecimento de Deus e da leitura bíblica. Não como um amuleto, não como algo que se eu não ler vai me acontecer alguma coisa ruim durante o meu dia, durante a minha semana, mas como algo que é necessário para a purificação da minha alma. A minha alma, ela automaticamente vai se lançar, né, no que é imundo, no que é sujo, ela vai correr para o pecado. E quanto mais eu me purifico com a palavra de Deus, né, mais eu vou buscando essa santidade. Mais eu vou me afastando do que é imundo, do que é sujo, do que é perverso, do que é corrupto. Então, o que faz esse processo é a palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo disse lá no Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 17, ele diz, orando ao Pai, ele fala, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Né? Então, nós somos santificados, nós somos purificados por meio da palavra do Senhor. Nós somos lavados, a palavra de Deus é como uma água que nos lava, que nos purifica. Por isso que quanto mais acesso nós tivermos à palavra de Deus, né, mais acelerada, contínua, essa purificação. Né? Por isso que é importante, irmãos, separar um tempo no dia, ler a palavra de Deus. A gente tem tantas possibilidades, né? Tantas possibilidades através de áudio. Tem no YouTube a Bíblia toda ali em áudio, quando não tem tempo ali para ler, às vezes coloca o fone. São diversas as opções que nós temos no celular, às vezes está indo no trem, está no ônibus, em algum ambiente. Né? Tem uma coisa que é muito interessante que eu gosto de fazer, e tenho feito ultimamente, assim, é pegar algum livro da Bíblia, né? E, por exemplo, vamos pegar algumas epístolas paulinas, de Gálatas até 2 Tessalonicenses, ali, que são cartas com 6, 4, 5 capítulos, e que a gente faz a leitura dela em 15 minutos, em 20 minutos, a gente lê toda uma carta dessa. E fazer assim, e ler algumas vezes, se for possível, ler algumas vezes durante o dia, ou se não, uma vez durante o dia, e aí, durante um mês, fazer a leitura daquela epístola. Claro, de preferência como uma leitura extra, né? Além da leitura normal que se faz, mas vai vendo como aquilo vai interiorizando, né? Aquilo vai nos limpando, vai tornando tão real, vai tornando palpável aquelas verdades ali, a gente vai memorizando, né? E aquilo vai nos limpando. Então a gente precisa, né? Entender que essa purificação é por meio da palavra de Deus. A gente precisa buscar isso, né? Buscar conhecer a Deus. Essa purificação que vai gerar em nós o que ele continua falando aqui, que é esse amor fraterno. Um amor fraternal não fingido, né? Essa purificação que vai gerar esse amor fraternal que não é fingido. Né? A purificação como algo que é processual. Como o ouro, que para ser purificado, primeiro passa lá
tem que separar, do que é uma pedra mais grossa, do que é, até chegar na pedrinha do ouro. Então vai levar para purificação, no alto calor, né? Até chegar no que vai ser o ouro puro, refinado, que passou por processos de purificação. Então agora ele chegou a ser um metal nobre, precioso. E isso é o que a palavra de Deus vai fazendo em nós, vai nos purificando, né, para que nós possamos agir, né, com esse amor fraternal que não é fingido, né, um amor que é real, um amor que é sincero, é um amor que não é hipócrita, né, é o amor que ele está falando aqui nesse sentido, assim. A gente não finge que ama, né, aquela coisa, eu finjo que te engano, tu finge que acredita. Não é aquela coisa, ai, como eu gosto de ti. Não gosta nada, né? Ai, que saudade que eu tô sentindo. Não tá sentindo saudade nenhuma, né? Não é uma coisa fingida esse amor que ele tá falando. É um amor fraternal que não é hipócrita, né? Ele não é mascarado, esse amor. Hipócrita no sentido de hipócrises lá da Grécia Antiga, era aquele tipo de teatro que eles faziam, né? E os atores, para não se exporem assim quem eram, a maioria usava máscara, e algumas máscaras tinham um formato assim saindo da boca como se fosse uma corneta, que era para ampliar a voz. Então aquele tipo de encenação eles chamavam de hipócrises, né? Era alguém mascarado, que depois teve uma denotação ruim, né? E a gente conhece como algo hipócrita. O próprio Senhor Jesus Cristo quantas vezes falou, né, chamando lá os fariseus de hipócritas. Então, porque eles pareciam uma coisa e não eram. Fingiam algo, mas não agiam daquela forma. Então eles eram hipócritas. E aqui o amor que a gente tem que ter não pode ser hipócrita. Não pode ser mascarado. Eu só fingir que te amo, parecer que te amo para mostrar para alguém. Isso não vale de nada. Isso é inútil, né? É inútil, é vão. Essas falsas demonstrações de amor. É o que o apóstolo está falando aqui. E ele diz, amai-vos de coração. Amai-vos de coração uns aos outros, ardentemente. Né? É um amor que ele está falando aqui. É interessante que ele está usando expressões, amai-vos de coração. Né? Aí ele fala, amem ardentemente. São expressões fortes aqui. Esse ardentemente é uma expressão muito forte. É algo como se fosse um fogo que queima. Algo intenso. Não é uma coisa normal. Não é algo simples. Uma coisa. Não, é algo intenso esse amor que ele está falando. O amor que nós devemos ter uns pelos outros é um amor intenso, verdadeiro, demonstrado. Né? Esse é o tipo de amor que o apóstolo está dizendo que nós devemos ter uns pelos outros. Né? O amor como Jesus disse, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. É esse tipo de amor, né? O amor é o amor sacrificial que o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensina. É esse tipo de amor que nós devemos ter uns pelos outros. Né? O amor que é demonstrado na cruz. Né? O amor que é demonstrado no Pai. O amor que é demonstrado em Deus Pai, quando ele diz lá em Romanos 5, no versículo 8, que ele diz... O pai está gravando um vídeo aqui. Não tem ninguém aqui. Ó. Vem cá, dá um oi. Lá, ó. Dá um oi lá. Oi. É só a câmera que tem ali, não tem ninguém me olhando. Oi. Tá, vai lá. Então esse amor que nós somos ensinados aqui a amar de coração uns aos outros, ardentemente, é esse amor real, intenso, verdadeiro, é um amor que o próprio Deus demonstrou, né? Lá em Romanos 5:8 diz porque Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Na verdade, em Romanos 5 vai dizer que Deus nos amou quando nós estávamos longe, quando nós éramos ímpios, ele vai citar várias vezes que nós estávamos corruptos, caídos, mas mesmo assim Deus nos amou.
E aí no 8 ele diz que enquanto nós éramos pecadores, Deus provou o amor. Deus agiu enquanto nós éramos pecadores, entregando o seu filho, um amor sacrificial. É esse tipo de amor que nós devemos ter com as pessoas. Com os próximos primeiros, obviamente, com os da família, com os da fé e com todos aqueles que nos rodeiam. Esse amor verdadeiro, né? Esse amor que impacta as pessoas que estão à nossa volta. É um amor que depois de trabalhar 6 meses com uma pessoa, ela vai ser impactada pela minha atitude. E não vai ser como, nem sei quem era aquele fulano. Né? Não é esse tipo de amor. O tipo de amor ensinado é o amor que as pessoas são impactadas pelas nossas atitudes. Porque a gente muitas vezes prefere honra às pessoas do que a nós. Né? É esse amor ardente que nos é ensinado pelo apóstolo aqui, embasado, obviamente, no ensino do Senhor Jesus Cristo. Então esse é o modelo de amor que o Senhor nos ensina. Esse amor, ele não é baseado em emoções, somente em emoções. Quando eu estou afim, eu amo. Eu até faço alguma coisa boa pelo próximo, alguma coisa assim. Quando eu estou com vontade, se eu tiver, né? Tô pensando aqui, umas palavras vêm em albanês. Se eu tiver chefe, a gente fala, se você me der algum tipo de vontade. Mas não, esse amor está relacionado à ação. Se a gente olhar lá no Sermão do Monte, ainda no capítulo 5, indo lá para o final, no versículo... deixa eu abrir aqui para ver qual o versículo. Mas lá por 42, 43, Mateus 5, aqui, 44, Jesus fala, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Né? Amai os vossos inimigos. Isso não depender de sentimento, eu não vou amar nunca um inimigo. Alguém que quer meu mal, eu não vou amar nunca. Né? E orai pelos que vos perseguem, né? Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Então, esse é o amor ensinado por Deus. Ama o teu inimigo. É difícil demais. Sabe, irmãos, lá em Rimar a gente sofre bastante perseguição. Bastante perseguição. Já vinha muito tempo já sofrendo e agora voltaram algumas perseguições assim. Tinha um professor que estava vindo ali na nossa sala e a gente tomava um chá junto e tal, e a gente tinha dado uma Bíblia para ele lia, a gente conversava sobre o que ele leu. Estava num processo bem interessante a conversa sobre as coisas de Deus. Ele é um senhor já de uns 60 anos. E aí ele parou de vir, parou de nos cumprimentar na rua. E aí, por último, agora a gente ficou sabendo, através de outra pessoa, né? Ele falou para essa outra pessoa que por causa da pressão da volta da escola ali onde ele é professor, ele parou de ter contato com nós, e aí ele começou a nos julgar também, dizendo assim, eles não têm... A nossa religião é outra, ou aqui na nossa terra ou a gente tem que ser muçulmano, ou católico, ou ortodoxo. Isso aí que eles estão trazendo é uma seita e tal. E assim já vieram outras pessoas, outros professores falando mal de nós, inclusive nos xingando, gritando na rua, e até mesmo querendo ir para vias de fato, assim, dizendo, então vem que eu vou te bater, coisa assim, a gente... Então, esse amor que diz, ame os vossos inimigos, não é fácil, né? Isso precisa de amor. Ora por aqueles que vos perseguem, isso é muito interessante, isso é muito importante até. Eu tenho aprendido muito isso ultimamente. Orar por os meus inimigos, orar por aqueles que nos perseguem, né? Quando talvez alguém aí é perseguido no trabalho, perseguido em algum ambiente, na família, gente toda hora ali pegando no pé, fazendo alguma coisa, começa a orar assim intensamente por essa pessoa, né? Como fala lá em Pedro vai falar também, né? Que Elias orava intensamente, ele vai dizer, começa a orar intensamente por essa pessoa, ora, abençoa ela, ora, né? E tu vai ver como Deus vai gerando no coração um alívio, um sentimento de amor,
né? Que a gente não age mais de forma retributiva, né? A gente começa a agir com compaixão. Quanto mais a gente vai orando por aquela pessoa que está nos perseguindo, que é nosso inimigo, que é o nosso mal, Deus vai gerando em nós cada vez mais amor, né? Então é algo ótimo a se fazer, orar por aqueles que nos perseguem, já é um mandamento do nosso Senhor Jesus, né? Mas é algo importante. Então esse amor, irmãos, que nos é ensinado aqui, esse amor praticado, né? Com atitude, com ação. Eu tenho que amar, eu vou demonstrar o meu amor. E aí, partindo já aqui para a segunda parte, e aí ele fala assim no versículo 23, pois fostes regenerados não de semente corruptível. Novamente ele fala aqui, no capítulo 1 ele fala várias vezes, né? No versículo 6 ele falou antes também, mas de incorruptível, né? De algo que não se estraga. O que gerou vocês é algo que não tem fim. A obra de salvação, de regeneração, que é feita pelo Espírito Santo através da obra da cruz de Cristo, ela não pode ser violada. Ela não pode ser estragada, ela não tem fim, né? Esse é o sentido do que ele está falando. Aí ele diz, vocês foram gerados dessa forma mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente, né? A palavra de Deus não tem fim. Aí ele segue falando, pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca a erva e cai a flor. E aí ele fala, a palavra de Deus, porém, permanece eternamente. Esse texto aqui é uma citação de Isaías, que o apóstolo Pedro está citando aqui, mas o entendimento ele está trazendo para dessas duas coisas, de que a palavra de Deus ela é eterna, ela permanece, né? E ela é a base, a sustentação para esse amor que nós devemos viver, agir, ter, né? Para esse tipo de amor que deve permear, né? As nossas relações familiares, né? Não é só amar também os de fora, primeiro os mais próximos, né? É o esposo, amar a esposa com esse tipo de amor ardente, né? Sincero, honesto, preocupado, né? A esposa também demonstrar isso, amar os filhos dessa forma. Ah, mas não é retributivo. Mas não tem que ser retributivo. Eu tenho que demonstrar e viver esse amor, né? E então é isso que o Senhor está nos ensinando aqui, dizendo que a palavra de Deus ela é eterna, né? E que nós devemos viver. Aí ele usa esse texto aqui de Isaías, colocando como algo, tem coisas que se acabam, né? Ele usa aqui a questão do plantio, da erva, da flor, né? De coisas que se terminam, se planta, ela cresce e morre depois, termina, tem um fim, né? A nossa vida aqui tem fim. Enquanto a gente viver aqui, a gente tem que viver fundamentado nessa palavra, né? E vivendo em amor, né? A gente tem que viver em amor enquanto estivermos aqui. A Bíblia fala lá, a gente tem que fazer o bem enquanto a gente tem tempo. Então, enquanto a gente estiver aqui nessa terra, a gente tem que expressar esse amor ardente aos outros. Viver nesse amor. Porque vivendo assim, vai ser automático que as pessoas vão falar, puxa, aquele ali é discípulo de Cristo, né? Vai ser automático essa percepção das pessoas à nossa volta. Então, e aí no final ele conclui dizendo, ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada, né? Essa é a palavra que tinha alcançado aquelas pessoas que Pedro estava escrevendo, e essa é a palavra que nos alcançou, esse é o evangelho que nos alcançou. Eu gostaria de concluir, lembrando, eu estava lendo há uns dias algumas cartas que o governador Plínio, isso lá no primeiro século, a mudança de século do primeiro para o segundo, ele enviou para o imperador Trajano, né? O governador Plínio, ele era governador exatamente nessa região onde Pedro estava escrevendo. Especialmente de duas regiões, que era no Ponto e na Bitínia. Mas aquelas outras regiões estavam todas próximas, e o Plínio ele era governador daquela região. Isso ele começou já 90 depois de Cristo. Essa carta ela foi escrita entre 60 e 70.
mas é algo muito próximo ali, tudo que está acontecendo aqui nessa carta, né, aqui nessa epístola de Pedro, e nessa carta lá desse governador para o imperador principal de Roma. E ele escreve muitas cartas para o imperador. E, inclusive, são documentos históricos que se tem, muito interessante a leitura. E uma das cartas que ele escreve, na verdade ele escreve 72 cartas. E uma das cartas que ele escreve, a maior carta de todas, ele está escrevendo a respeito dos cristãos. Ele tem várias dúvidas, e então ele coloca muitos pontos ali, fazendo muitos questionamentos ao imperador como que ele deveria agir com os cristãos. E aí ele fala, nessa carta grande que ele escreve, ele diz primeiro que os cristãos estão crescendo muito, eles já são um número muito grande, e o que é mais assustador é que eles já estão nas vilas, né, nos campos. Então naquelas regiões mais distantes, onde tinha só uma casa, outra casa, eles já estão naqueles lugares também. Né? E então ele faz essa citação, e ele diz também que já matou alguns cristãos. Ele fala que eles são orgulhosos porque ele chamou vários cristãos e ele perguntou: vocês são cristãos? E os cristãos responderam sim. Aí ele diz, ele escrevendo pro imperador, ele fala assim, e eu perguntei ainda mais uma vez, deixando claro quais eram as consequências daquela resposta deles. Somente de falar que eram cristãos. E é exatamente essa a palavra que eles estavam usando naquela época, cristãos. E aí ele pergunta a segunda vez, eles respondem que sim, e aí ele pergunta a última vez, dando alguma chance para eles dizerem que não e prestarem culto ao imperador e acenderem incenso. E na terceira vez eles respondem ainda que sim e foram mortos. Aí ele vai citando vários acontecimentos. Ele diz de pessoas que ele chamou e essas pessoas voltaram atrás, dizendo: não, eu participei poucas vezes das reuniões dos cristãos. E aí essas pessoas negavam, eles eram obrigados a amaldiçoar Cristo e a prestar culto ao imperador. E algumas dessas pessoas que fizeram isso, a gente não sabe se de fato elas voltaram atrás na fé ou se elas só tinham participado, só tinham conhecido, mas o que elas falam ali que é interessante e que o governador escreve para o imperador, isso é que no meio dos cristãos existia um clima muito grande de fraternidade e amor. Né? Eles tinham um cuidado muito grande entre eles e com os que eram de fora. Né? Então fica muito claro ali, nesse período que Pedro está escrevendo, um pouco mais adiante, né? A gente vê como surtiu efeito toda essa carta aqui de Pedro, porque alguns anos posteriores fica muito claro que a comunidade cristã daquele ambiente tinha aprendido o que era amor. Né, e estava sendo conhecido no mundo todo, porque estava indo uma carta lá daquela região da Ásia Menor, da Turquia, para o imperador de Roma, que estava tomando conhecimento de que aquela comunidade vivia em amor. Eles se amavam mutuamente e amavam os de fora. Aí mais adiante, em outras ocasiões, vai dizer que eles cuidavam dos órfãos que ninguém queria cuidar. Eles cuidavam de pessoas abandonadas que eram deixadas e que ninguém queria ter esse cuidado. Né? Então ele fala que eles eram pessoas íntegras, e que eles tinham um tipo de pacto com tudo que era íntegro e correto. Né? Mas chama a atenção esse viver em amor, né, que aquela comunidade vivia mesmo diante de perseguição verdadeira. Né? Não de perseguição, às vezes, né, perseguição no trabalho, algum tipo assim, mas de perseguição com espada, né? De perseguição com estádio, com animais, de perseguição de fogueira, de perseguição verdadeira, né? De perseguição de morte. E aquela comunidade, mesmo diante dessas perseguições, vivia nesse amor. Né? Então nós aprendemos aqui que nós devemos viver nesse amor. Nós somos salvos, né? E nós, como salvos, devemos viver em amor. Essa santidade que produz em nós esse amor verdadeiro. Amém? Eu gostaria de encerrar orando então. Pai amado, nós somos gratos a Ti porque o Senhor nos comprou por um grande preço, ó Pai. O preço do sangue do Teu Filho amado, Senhor, morrendo em nosso lugar, Pai. Obrigado porque nós temos o privilégio de conhecer a Ti, Senhor. Nós estávamos perdidos, desgraçados, Senhor, no mundo, e o Senhor nos encontrou
por tua tão grande graça, Pai. E nós temos esse privilégio maravilhoso de conhecer a Ti e saber que o Senhor é o nosso Salvador. Obrigado por isso, Senhor. Como é bom, Senhor, conhecer a Ti, ser alvo do Teu amor, poder Te amar e poder amar os que estão à nossa volta, Senhor. O meu pedido é que o Senhor faça uma limpeza em nós através da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa nos santificar através da Tua palavra, Pai. E que essa santificação produza em nós esse amor verdadeiro, esse amor de coração e esse amor ardente, ó Pai. Nos ensina a amar como o Senhor ama, Senhor. Nos ensina a Te imitar, ó Pai, como o Senhor ama, Pai. Nós queremos